Olá pessoal, eu me chamo Maroni Beckman, sou professor de matemática e hoje nós vamos falar sobre juros simples, né? No sistema de capitalização chamado de juros simples. Entender, né, o que é um juros, né? Quais são os elementos que envolvem no cálculo de juros, é algo que está muito presente no dia a dia, né? Quando a gente atrasa um boleto, a gente tem que pagar uns juros, né? Mas também quando a gente investe um dinheiro, a gente ganha uns juros. Tá? A gente pede o dinheiro emprestado, a gente paga os juros, né? Então isso aí é um assunto, né, bastante presente aí no cotidiano de todos nós. Tá? Então vamos falar primeiro de um sistema de capitalização chamado de juros simples. Existem dois tipos, né, básicos de sistema de capitalização, um chamado de juros simples ou chamado de juro composto. Cada um tem uma metodologia de cálculo diferente. Tá? Então vamos compreender aí o que é os juros. Primeiro, conceito de juros simples. Tipo de sistema de capitalização cuja taxa de juros é aplicada sempre ao final de cada período sobre o valor inicial da transação, ou seja, sobre o capital inicial. Pessoal, uma das características marcantes da capitalização de juros simples é essa. Se você faz um empréstimo, por exemplo, de R$1.000, 3% ao mês, todo mês tem um 3%. Mas esse 3% ele só incide em cima desses R$1.000. Então, depois do terceiro mês, ou do segundo mês, vai incidir mais 3%. Não do valor já reajustado, mas em cima sempre dos R$1.000 iniciais. Tá? Então, essa é uma característica que diferencia o juro simples do juro composto. Enquanto o juro composto, as taxas incidem sempre sobre o capital atualizado, período a período, era 100 e passou para 110. No primeiro mês. No próximo mês, os juros incidem em cima do 110, quando é composto. Quando é simples, é em cima do 100. Compreenderam a diferença? Então, vamos lá. Conceito de juros. O que é juros? Juros é um valor que se deve pagar mais por um determinado valor, devido ao tempo que esse valor ficou retido, sobre o qual será aplicado um valor percentual. Então, quando você empresta o dinheiro para o banco, né, faz um investimento, aí seu dinheiro vai render. Por quê? Porque seu dinheiro ficou retido. Então, devido ao tempo que ele ficou lá, a cada período o banco vai lhe dar um valor. Certo? Esse valor é chamado de juros. Quando você pede dinheiro emprestado, aí beleza, o dinheiro foi com você. E aí você vai pagar um juros sobre esse valor enquanto ele estiver retido na sua mão. Além do valor que você pegou emprestado, você tem essa taxa adicional que justamente é por esse tempo. Então, isso nós chamamos de juros. Tá? Quando você paga os juros por um boleto atrasado, porque aquele valor foi retido com você, você não pagou. Então, devido a esse tempo que você demorou para pagar, você paga uma taxa a mais, além do que você deve, que é o capital, mais esse valor devido a esse tempo. Certo? Então, esse é o conceito de juros. Turma, numa operação a juros, você tem alguns elementos, né? Primeiro, inclusive esses elementos vão aparecer nas fórmulas. Capital inicial é o valor inicial emprestado ou investido. Você investiu R$1.000, vai render. Então, esse é o capital inicial. Você pegou emprestado R$1.000, esse é o capital inicial. Certo? Então, o valor inicial da transação. A taxa é a porcentagem do capital que será pago como juros. Eu vou te emprestar, mas vou te cobrar taxa de 10% de juros sobre esse valor. Então, isso é chamado taxa de juros, que na nossa fórmula a gente vai encontrar um I, certo? E aí você tem o tempo, que é o período que você vai devolver, ou você vai pagar, ou você vai resgatar seu dinheiro. Então, o período durante o qual o capital é emprestado ou investido. Foi 10 meses, foi 1 ano, foi 3 dias. Então, esse é o tempo. Tá? Lembrando que a taxa de juros, ele caminha de acordo com o tempo. Ele é cobrado de acordo com cada ciclo de tempo. 5% ao mês. Então, cada mês você cobra 5%. Tá? Então, essa taxa de juros, ele tem um período que vai ser aplicado de acordo com o tempo. Você tem os juros, nós já falamos sobre isso, né? É o valor pago ou recebido como remuneração pelo uso do capital. Então, tu usou aqueles R$1.000, além desses R$1.000, tu vai me pagar uns juros. Tu investiu R$1.000, além desses R$1.000, vai te render uns juros. Então, é o valor pago ou recebido por essa remuneração. É o valor a mais, né, que você deve por esse valor.
E também é chamado de montante. O que é o montante? Olha, se você faz pega um valor emprestado de R$1.000, você vai pagar os R$1.000? Vai. Os R$1.000 você vai pagar. Mais os juros. Então, se você soma o capital, né, que é o valor que você investiu, ou que você pediu emprestado, mais os juros, essa soma desses dois valores resulta num valor chamado de montante. Beleza? Então, quais são os elementos que ocorrem numa operação de juros? Juros, o capital inicial, a taxa e o tempo. E o montante. Beleza? Muito bem. E a fórmula, turma? Como é que é a fórmula que calcula os juros? Está aí, ó. Juros, J, é igual ao C, que é o capital, multiplicado por I, pela taxa, sobre 100. Por que sobre 100? Porque essa taxa é uma taxa percentual, tá? 5%. Então, esse 100 que fica embaixo é da porcentagem, que você transforma em fração, tá? Então, quando você faz esse produto do capital com a taxa e o tempo, né, divide por 100, você tem o valor de juros, tá? E o montante, né, é a soma do capital inicial mais os juros que rolou. Beleza? Então, essa é a fórmula do cálculo do juros simples, aquele que a taxa incide apenas sobre o capital inicial. Beleza? Podemos? Olha só, pessoal. Então, vamos fazer aqui uma situação, ó, tá? Qual o valor de juros correspondente ao empréstimo de R$3.200 pelo prazo de 18 meses, sabendo que a taxa cobrada foi de 3% ao mês? Tá? Então, turma, vamos lá. Agora, mãos à obra fazendo a conta. Nós vamos primeiro identificar os elementos. Esse 3.200 é o quê? É o meu capital inicial, é meu C. É o valor emprestado, o valor investido, 3.200. Tá? Depois nós temos esses 18 meses. O que é esses 18 meses? Só esses 18 meses é o tempo, né? O dinheiro ficou 18 meses investido. Certo? E esse 3%? Esse 3% é a taxa. O I, 3%, ele acompanha o período em que ele vai ser aplicado. Então, quer dizer que a cada mês vai ser aplicado esses 3%. Então, vamos lá, vamos calcular os juros. Então, a formulazinha qual é mesmo? J é igual a C vezes I vezes T. Isso aqui dividido por 100. Tá? E aí vamos substituir. Turma, sempre presta atenção se a taxa e o tempo estão na mesma unidade. Né? Se eu tenho a taxa ao mês, o meu tempo tem que estar em meses. Minha taxa ao ano, meu tempo tem que estar em ano. Então, o tempo e a taxa, né, eles devem estar sempre na mesma unidade. Tá? Isso é muito importante. Tá? Então, vamos substituir os valores. Então, J vai ser igual, o capital é 3.200, vezes a taxa é 3, vezes o tempo, que é 18, isso aqui dividido por 100. Beleza? Aqui nós podemos cortar 2 zeros com 2 zeros, tá? Então, você vai ter que os juros, né, vai ser igual a 32 vezes 3 vezes 18. Tá? Vamos fazer essa continha aqui. 32 vezes 3, turma, dá 96, né? Então, vou multiplicar o 96 pelo 18. Rapidinho aqui, para fazer essa conta. Dá 48, fica 8, vão 4. Né? 9 vezes 8 dá 72, com 4, 76. 6 vezes 1 dá 6. 9 vezes 1 dá 9. Então, teremos 8, 12, vai 1, 17. R$ 1.728, ó, turma. Só de juros. Né? Vou pagar aqui a conta para a gente poder ver. Tá? Então, isso aí foi só de juros. Se eu quiser saber o montante, né? Aí você pega esses juros e soma com o capital. Tá? Aí você vai ter o montante, né, que ele vai receber, beleza? Então, essa é a fórmula de cálculo do juros simples, tá? Bem tranquilo. Olha só, a taxa, aqui taxa, o capital de 24 mil rende 1.080 em 6 meses. Aí, pessoal, olha só, aqui taxa o capital,
né? Então, isso aqui você tem o capital, isso aqui é o capital, 24 mil. 24 mil. Rende 1.080. Se ele rendeu 1.080, esse 1.080 é meus juros. Juro aqui é 1.080. No tempo, turma, de 6 meses, ele quer, turma, saber quanto é o I, ele quer saber quanto é a taxa, tá? Então, numa operação, num problema de juros, não é só o cálculo dos juros, ele pode te dar os juros e pedir qualquer um dos elementos, tá? Então, vamos ver como é que a gente faz essa conta. A fórmula é essa, J é igual a C vezes I vezes T, isso aqui dividido por 100, tá? Vamos substituir os valores. Os juros é 1.080. 1.080 igual. O capital é 24 mil. A taxa é o que eu quero. E aqui é 6. Isso aqui vai dividir por 100. Certo? Aí, no caso, eu posso aqui, turma, cortar 2 zeros com 2 zeros. Certo? Aí teremos 1.080. Vai ser igual 240 vezes 6. 24 vezes 6. 24 por 2. Aqui dá 144, mais um zero. 1.440i. Que é a minha taxa de juros. Tá? Então, a gente sabe, né, que esse 1.440 passa dividindo. Você pode cortar um zero com zero. Então, I vai ser igual ao 108 dividido por 144. Turma, se você fizer essa conta, você vai encontrar 0,75% ao mês. Essa que foi a taxa aplicada. O que rendeu, fez 24 mil, né? Render 1.080 de juros em 6 meses foi uma taxa de 0,75% ao mês. Beleza, galerinha? É uma aplicação aí da fórmula. Vamos lá, mais uma questão. Uma aplicação de 400 mil pelo prazo de 180 dias obteve um rendimento de 60 mil. Qual a taxa anual correspondente a essa aplicação? Então, ele quer a taxa anual. Mais uma vez que ele quer a taxa, né, pessoal? Então, uma aplicação de 400 mil. Se 400 mil é a aplicação, turma, então ele é meu capital. Meu capital é 400 mil. O prazo, né, o tempo aplicado foi 180 dias. 180 dias. Beleza. O rendimento foi de 60 mil. O rendimento é os juros. 60 mil. Então, essa questão também ele quer saber qual é a taxa. Só que ele quer saber a taxa anual. Aí tem um detalhe bastante importante. Pessoal, se ele quer saber a taxa anual, esse tempo não pode estar em dias. Esse tempo está em ano. Só você tem que transformar 180 dias para ano. Não fica difícil, porque os 365, né? Só que, turma, o ano financeiro, para cálculo de matemática financeira, é um ano de 360 dias. Assim como um mês é de 30. Tá? Então, para efeito de cálculo de matemática financeira, o ano financeiro ele tem 360 dias. E todo mês tem 30 dias. Tá? Não tem mês de 28, de 31, certo? De 29, de 30, não. Todos são 30. Então, o que eu tenho que fazer? Esse tempo eu tenho que transformar em ano. Eu não posso jogar 180 dias na fórmula. Então, é a metade de um ano. Então, fica meio ano. 0,5 anos. Tá? Então, é esse o valor que tem que colocar na fórmula e não 180 dias. Já que ele quer saber de taxa anual. Ó. Taxa anual que ele pede. Beleza? Então, vamos lá. Nossa fórmula a gente já conhece, né? J
é igual a C vezes I sobre T, dividido por 100. Essa é a fórmula dos juros. E aí vamos agora substituir nossos valores, né? Nossos juros é 60 mil. 60 mil. A nossa taxa, nosso capital é de 400 mil. 400 mil. Essa taxa é o que ele quer saber. O tempo é 0,5. E isso aqui tudo é dividido por 100. Beleza? Vamos cortar. Corta aqui 2 zeros com 2 zeros. Tá? Você vai encontrar aqui 60 mil. 4 mil vezes meio, né? Sobrou 4 mil, né? 40 mil, na verdade. Ficou 4, 0, 0, 4 zeros. I. Beleza? E aí você pode cortar aqui, ó. 4 zeros. Na verdade, fica... Quando você multiplica 40 mil por meio, fica só 20 mil, né, turminha? Tá? Então, esse valor aqui só corrigindo, tá? 40 mil que nós temos aqui, multiplicado por meio, dá 20 mil. 20 mil I. Corta 4 zeros com 4 zeros, você tem 6 dividido por 3, você encontra 3% ao ano. Beleza? Então, esse é o resultado aí do nosso exercício. Na verdade, só uma correção rapidão aqui para a gente não fazer conta errada. Cortei 2 zeros aqui, né, turminha? Então vamos lá. Tá? Só para corrigir aqui, nós temos 4 mil só, que fica 2 mil. Tá? Então vai ficar aqui, você corta só 3 zeros. Tá? Vamos só corrigir para não deixar nenhum erro. Teremos aqui 60 mil. Então, você corta 3 zeros com 3 zeros, fica 60 dividido por 2, dá 30% ao ano. Estava achando estranho dar só 3, porque o rendimento foi bom, né? Entendeu? 60 mil reais. Beleza, turminha? Ótimo. Então, vou ao próximo. Determine o montante de uma aplicação de 5 mil reais, a taxa de 2% ao mês durante 2 anos. Aí ele quer o montante. Então, mas para encontrar o montante, eu preciso encontrar os juros. Concorda comigo? Então, veja bem. A aplicação foi de 5 mil. Então, nós temos um capital de 5 mil reais. Beleza. Esse é meu capital. Tá? A taxa é de 2% ao mês. 2% ao mês. O tempo é de 2 anos. E aí ele quer saber o montante. Mas não tem como eu encontrar montante sem antes encontrar os juros. Aí você olha mais uma vez para a questão da taxa e do tempo. A taxa está ao mês e o tempo está ao ano. Eles estão em unidades diferentes. Então tem que ajustar isso. Tá? Então, ao invés de botar 2 anos, eu boto 24 meses na fórmula. Porque a minha taxa está ao mês. Ou, em vez de botar 2% ao mês, eu boto 24% ao ano. Tá? Ou transforma a taxa para ao ano e deixa o tempo em ano, ou transforma o tempo para meses e deixa a taxa ao mês. Isso é muito importante. Tá? Então, feito isso, a gente vai para a formulazinha. J é igual a C vezes I sobre T, dividido por 100. Então, J vai ser igual a 5 mil vezes 2 vezes 24. Isso aqui dividido por 100. Dá para eu cortar 2 zeros. Então, você vai ter um juros de 50 vezes 2 dá 100. 100 vezes 24, 2.400. É isso? Juros. Aí ele quer o montante. Ora, o montante é o capital somado com juros.
certo? Então, meu montante é igual a 5.000 somado com 2.400, tá? Então, você vai ter um montante de quanto? De R$ 7.400, beleza? Então, na aula de hoje falamos aí de um sistema de capitalização chamada de juros simples. Nas próximas aulas falaremos do juro composto. Ok, galera? Um abraço e até a próxima.